Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Vamos iniciar esse nosso encontro que está sendo bastante importante, compartilhando ideias, compartilhando experiências, conhecendo um pouco do que está sendo vivido pelos professores de Portugal que já retornaram às aulas. Então eu vou iniciar aqui convidando a Mariana para vir fazer parte dessa conversa. Vamos aguardar a Mariana entrar. Enquanto isso, vamos chamando aí os amigos, os interessados nesse bate-papo. Olá, Oi, cheguei. Mari. Tá boa? Tô boa, e vocês? Tudo bem Digo vocês também. que a família é grande. Hã? Digo vocês que eu sei que a família é grande, então tem que ser logo vocês. Isso, nós aqui estamos ansiosos por esse encontro, por esse momento. Você aí em Portugal, vivendo o retorno às aulas, né? Uhum. Vivendo, na verdade, a abertura do comércio e tudo que a gente está desejando aqui no Brasil que aconteça, né? Com muita cautela, porque a gente sabe das necessidades, né? Desse novo normal, né? Que a gente está vivendo. Então, inicialmente, eu quero agradecer a sua disponibilidade de vir contar para a gente a sua experiência estando em Portugal. E queria contar para o público que está aqui nos acompanhando que a gente tem professores, colegas, seguidores. Eu falo que a gente agora até tem fã-clube, né, Mari? Aqueles que nos apoiam. Então, a gente tem pessoas muito bacanas aqui que estão com a gente, estão ansiosos por esse encontro, né? Ficaram perguntando. Afinal, é às 16, às 17, a gente tem um fuso horário. Que horas são aí em Portugal? Nove. Já são Nove, 9. sim, 9:02. Um Isso. horário ótimo. Não adianta, Andréia, assim, como eu não cortei e nem quero cortar os vínculos com o Brasil, eu ainda vou ficar nesses dois fusos. Agora é uma época mais complicada, porque são 4 horas, mas a gente aguenta. É isso aí, lá nós temos nossa amiga, parceira, Cláudia Brito, que está dizendo que faz parte aí desse time de apoiadores, né? Muito bacana a gente poder unir pessoas, unir energias, compartilhar saberes, né? Fazer aquilo que a gente sabe que é rede de apoio aos educadores, né? O sofrimento está intenso e aqui é um espaço que a gente consegue acolher um pouco das dores, entender as necessidades e trazer orientações, dicas, que é o que a gente vai fazer. Muito bem. Eu também quero agradecer, porque é um prazer estar aqui nesse canal que eu tento ao máximo divulgar, porque sei da importância e também da discrepância que tem da questão do ensino das habilidades socioemocionais, principalmente nas escolas, que é a bandeira que você levanta, né? E faz muita falta. Eu acho que agora as pessoas estão vendo isso ainda mais, como Sim, faz falta ter essas habilidades trabalhadas para a gente conseguir lidar com essa crise toda, né? Tanto com professores, certeza. alunos, então temos que falar sobre isso, não tem como. Essa é uma dor e a gente vai falar sobre isso nesse encontro, né? Antes eu quero apresentar, gente, a Mariana. Eu sei que nós temos seguidores aqui, tanto do Compartilhando Ideias, como do seu perfil pessoal, profissional, né, da Mariana Fenta, assim como do Ser Educativo, que é esse espaço de educadores que querem construir uma comunidade mais educativa, pensando no desenvolvimento socioemocional e na saúde emocional, né? Mas a Mariana, hoje, que é a nossa convidada especial, ela é pedagoga, então eu gosto muito desse papo de pedagogo para pedagogo. Ela é psicopedagoga, ela é especialista em educação especial, então a gente troca muita figurinha, né, Mariana, sobre Sim. atendimento de aluno com autismo, essa demanda que a gente também tem um encontro aí bem bacana, né, que a gente vem compartilhando. E é mestranda em Ciências da Educação, em Portugal, está aí desenvolvendo um trabalho lindo, né? Junto às escolas, e em breve você vai vir aqui contar para a gente. Hoje a ideia, Mari, é que a gente possa. Olha lá, estão dizendo que seus alunos da Sim, Mari, ó, estão aqui Coutinho, um também. beijinho. A Manda Carol, que foi minha aluna e agora está comigo. Nós temos turma nova do curso de Educação Socioemocional, então já quero também agradecer a esses educadores que, diante de tanto sofrimento, de tanta dor, afinal, a gente está, sim, num momento muito difícil,
né, apoiaram essa causa e viram a necessidade de mudança, que eu falo, gente, é diante da necessidade que a gente tem que buscar caminhos, né? Então a gente vai iniciar uma nova turma que já está bem grande, já está bem calorosa, cheia de boas energias. A Carol está nesse time, tem mais gente aqui presente. Então, muito obrigada, viu, pessoal? O papo de hoje, a nossa prosa nesse encontro é falar um pouquinho, Mari, dessa sua experiência com a reabertura das escolas em Portugal. Então, conta para nós como que foi o fechamento das escolas, o que os professores conseguiram fazer estando aí online, né, no ensino remoto, quais foram as orientações anteriores aí, e depois a gente vai passar para um segundo momento que é falar como que foi a abertura. Mas vamos começar contando a historinha, né? Eu falo, é sempre bom resgatar a história. Então, conta como foi o fechamento, o que aconteceu, para a gente entender um pouquinho as particularidades e as semelhanças com o nosso país. Sim, tá bem. Então, o que aconteceu, né? O boato, vou chamar boato, né, da questão do vírus, já tinha chegado aqui no início de março, mas parecia assim algo tão longínquo, tipo, não vai chegar, a gente não vai precisar fazer nada. As pessoas estavam realmente muito tranquilas. Mas na semana que se detectaram, né? É porque aqui detectaram, eu vou aqui às vezes fazer algumas mudanças. Mas na semana que detectaram já os casos, e eu achei isso maravilhoso, o governo logo deu uma resposta. Então, imagina, na quarta-feira da semana do dia 13 de março, avisaram que as escolas já não iam mais funcionar. Como eu trabalho numa componente que vai para além da parte curricular, né, obrigatória, essa foi a primeira componente a ser fechada. Então, já não trabalhei, né, a partir de quarta-feira. E no dia 13, que foi a sexta-feira, a escola fechou e não abriu mais. Então, o que o governo fez? Já lançou, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, desde o primeiro dia, sempre trabalharam em muita parceria. Ou seja, o Ministério da Educação não fazia nada sem as orientações do Ministério da Saúde. E isso, ao meu ver, fez toda a diferença. Eu acompanho, apesar de estar aqui, acompanho todas as notícias do Brasil. E essa separação que a gente faz e essa falta de comunicação, a gente tem visto que atrapalha bastante. E aqui, desde o início, teve essa parceria. Então, o Ministério da Educação andou sempre juntinho com o Ministério da Saúde, só lançando medidas de acordo com as medidas lançadas pelo Ministério da Saúde. E aí, as escolas, como é que elas se organizaram? Num primeiro momento, né, que foi tudo muito rápido, não deu para se organizar, os professores foi indicado aos professores que não abandonassem os seus alunos e fizessem, de alguma forma, com que aquela aprendizagem continuasse. E aí, alguns professores, né, de algumas escolas recorreram ao Zoom, né, ou outras plataformas de ensino, porque por mais que a escola seja pública, a gente sabe que tem escolas que têm um pouquinho mais de condição, ou por estarem em algum bairro determinado, já sabe que aquelas crianças vão ter mais condições do que outras. Então, conseguiram, através da internet, dar continuidade a essa aprendizagem. Outras escolas, por exemplo, de zonas rurais ou zonas que são de bairros mais simples, que as pessoas não têm esse acesso à internet ou a computadores, os professores passaram nas casas das crianças para deixar materiais, usaram ligação telefônica diária para passar os exercícios, depois perguntar como é que foi no final do dia. Ou seja, cada escola se mobilizou de alguma forma adequada ali ao seu contexto, mas não deixou de fazer alguma coisa. E aí, quando a Portugal percebeu que isso ia se estender, eles rapidamente também correram atrás para lançar a teleescola, que é a escola pela televisão. Isso começou no dia, até anotei para não esquecer, no dia 20 de abril, né, a RTP, que é como se fosse essas emissoras mais conhecidas que a gente tem no Brasil, lançou um canal que passava o dia inteiro as aulas, tanto para o pré-escolar quanto para o secundário. Mas já tinha um murmúrio ali de que o secundário poderia voltar às aulas presencial. É bacana a gente só relembrar aqui para as pessoas, Andréia, que o nosso ano letivo aqui vai de setembro a junho. Então, pensa, em março a gente estava finalizando o segundo período e ia iniciar o último período de aulas. E aí ficou mais confuso ainda, né? Era um fechamento de um ano letivo e como é que a gente vai fazer com esses alunos? Então, o que eles fizeram? Começaram com essas aulas, então, pela televisão.
Muitas escolas, além da TV, continuaram com os encontros online com os alunos, e isso variou muito de escola para escola, principalmente escola pública, né, de escola privada. E depois, no dia 18 de maio, as creches reabriram junto com os 2 últimos anos do ensino médio, que aqui a gente chama de secundário, ou seja, o 11º ano e o 12º, os 2 últimos anos, né, que o aluno vai terminar a escola. E as creches também. As creches reabriram pensando talvez nesses pais que precisavam voltar ao trabalho, e o ensino médio abriu justamente para os alunos que iam fazer as provas para entrar na faculdade. E aí depois, só em 1º de junho, voltamos com o pré-escolar. A única componente que não voltou e nem vai voltar, só vai retornar mesmo no próximo ano letivo, é o que a gente chama aqui de 1º e 2º ciclo, que é o nosso Fundamental 1 e 2. Ou seja, do 1º ao 9º ano, continuaram com as teleaulas, né, telescola, e também encontros, né, pelo Zoom ou telefone. E aí, como eu disse, variou um pouquinho de escola para escola. E todas essa... Aí a gente vai falar do retorno, mas sempre vou reforçar isso muito aqui, sempre muito casado com as orientações do Ministério da Saúde. O Ministério da Educação não deu um passo sem esse contato direto com o Ministério da Saúde. Então, vamos entender, né, que eu acho que isso é importante, que a gente tem uma decisão maior em Portugal, que é que as escolas mantenham um contato com esses alunos, né? Porque aqui no Brasil a gente está vendo uma diversidade bastante discrepante, né, em relação ao ensino público e ensino privado, ao atendimento da educação infantil, do ensino fundamental 1, do 2, enfim, cada escola, cada segmento está tomando decisões bastante individuais que, de certa forma, compromete ainda mais, né? A Marina está aqui presente, Marina é uma parceira, uma amiga, está falando, essa política centralizadora, ela, de certa forma, organiza, né, Mari? Então, o que a gente não tem aqui, né? A gente não tem uma política centralizadora, né? A gente nem vai entrar na pauta da política, eu acho que não é o foco, mas, assim, isso faz toda a diferença, né? Tanto essa parceria entre o Ministério da Educação quanto o Ministério da Saúde, assim como a gente ter orientações claras e ter prioridades, né? Então, voltaram com a creche porque as famílias precisam de um lugar para deixar seus filhos para que os pais possam voltar a trabalhar. Voltaram com o ensino médio, os anos finais, né? Porque eles estão se preparando para o vestibular, né? Vocês estavam aí no encerramento do semestre. Então, estes marcos, eles são diferenciais de uma política organizada, de uma política que, de certa forma, ancora aí as práticas que vocês estão vivendo, né? Acho que a palavra, assim, que dominou e, para mim, chamou muita atenção, porque eu tenho outra vivência, né? Outra história, vem de outro contexto. Então, a coesão entre os ministérios, né? E a relação disso depois com a escola, eu acho que fez toda a diferença. Agora, tem uma ressalva, e eu não vou deixar de falar, existiram muitas críticas, Andréia, ao direcionamento para o pré-escolar. Porque no público, no particular, as escolas tiveram que se virar, porque senão os pais também não pagam mensalidade. Então, houve ali uma obrigação de um encontro. No público, o pré-escolar, até essa volta 1º de junho, não foi tão, e isso tem vários autores, depois eu posso passar, ou eu vou fazer as postagens para a gente colocar, mas fizeram críticas assim ferrenhas a esse abandono que fizeram as crianças pequenas. Ou seja, se preocuparam também em lançar materiais para esse 1º e 2º ciclo, e o pré-escolar ficou um pouco perdido. Depois, quando as aulas, né, a partir do dia 20 de abril, que essas aulas começaram a acontecer pela televisão, até tinham conteúdos que eram voltados mais para esse público da educação infantil. Mas não foi o foco. E aí muitos pais, não só pais, como alguns educadores de infância aqui, fizeram essa crítica, mas aí depois, no dia 1º de junho, esse pré-escolar voltou. E aí a crítica foi outra, porque você imagina que muitas famílias têm tantos filhos, né? No pré-escolar quanto no primeiro ciclo. Então, eu deixo um filho na escola e o outro continua em casa. E talvez eu também não consiga ir trabalhar, porque imagina, meu filho pode estar no 1º ciclo, mas ter acabado de fazer 7 anos, por exemplo. Então, ele não é grande o suficiente para eu deixar sozinho em casa, mas... E aí o outro vai para a escola. Eu recebo, né? Às vezes o irmão vai deixar
na escola, o pequenininho, ele fica ali desejoso de entrar nessa escola e não pode. Então, teve essa crítica, mas assim, o que eu vi, Andréia, não existe um ideal, não ia existir nenhuma decisão que fosse ideal. Eu acho que o governo fez o que foi possível fazer. E você já está falando até igual uma portuguesinha, o que foi possível. Gostoso ouvir isso, gostoso. Aqui. Mas eu falo com qualquer pessoa daqui, todo mundo me vê como uma carioca, uma brasileirinha. Não existia algo ideal, mas eu acho que eles tentaram fazer o mais rápido possível o que era possível para cada etapa. Sim. Então a questão é a prioridade, né? Não tem como, a gente sabe que a prioridade é olhar para as necessidades, assim, afinal, qual é a necessidade de retorno e a gente vai atender a quem primeiro, né? Com quais condições, sempre levando em consideração que nós estamos num momento em que a regionalidade, por exemplo, os casos que estão crescendo num lugar não está no outro, então é necessário a gente adequar as medidas de acordo. Mas ter uma política centralizadora, como a Marina trouxe, no sentido de que há uma orientação prévia, pensada coletivamente, a Vanessa Leme, também amiga, professora da UERJ, batalhadora aí por essas experiências. Sim, muito bacana tê-la aqui. Que bom, Vanessa, obrigada pela presença. E aí a Rosana, que faz parte do grupo de professores que querem ser mais educativos, que está no nosso time, entrando aí para o curso de julho. Seja bem-vinda, Rosana. Então, a gente está nesse movimento, Mari, de pensar, afinal, em breve, a gente ainda não tem nenhuma previsão, mas há uma perspectiva também que o Brasil volte, né? Então, conta para nós, assim, ok, já entendemos que em 18 de maio, ou seja, já temos mais de um mês que as aulas retornaram, né? Retornaram por segmentos, então retornou primeiro a creche e os anos finais. Isso, e depois, 1º de junho, o pré-escolar. E só. Paramos por aí. Paramos por aí. 1º de junho, voltamos o pré-escolar e mantivemos as atividades via televisão para os outros níveis. Ou seja, a gente sabe que nós vamos agora transitar para o ensino híbrido, né? Então, a Marina está aqui, Cláudia Brito, que são amigas parceiras nesse pensar a educação de qualidade online, né, mediada pelas tecnologias. Então, a gente tem muitas críticas, a gente tem uma super sobrecarga, né, porque eu que convivo com os professores, que estou fazendo suporte, mentoria, atendimento de professores, Mari, o que a gente está vivendo assim, é que cada realidade é uma realidade. E os professores guerreiros nessa jornada, que eu falo que são guerreiros, eles estão tentando dar conta da melhor forma, mas usando as suas próprias ferramentas. A gente não tem uma medida governamental e nenhum suporte na maior parte dos casos, né? Então, com exceção, é lógico, a gente vai falar, as escolas particulares têm as suas particularidades e os seus recursos, né? Mas mesmo assim, pensar um ensino online, pensar um ensino remoto, um ensino híbrido, considerando as melhores estratégias, considerando que nós vamos ainda manter essa combinação, não vai dar para voltar todo mundo ao mesmo tempo na escola, né, Mari? Então, sim, conta para nós sobre esse retorno. Só para eu não esquecer de dar aqui um exemplo de uma amiga minha, Claudinha escrevendo, que ela tá no particular e eu tô no público, né? E aí, por exemplo, se você falou do ensino híbrido, a escola dela fez exatamente a mesma coisa, uma escola particular, uma parte dos pais queria voltar e a outra parte ainda estava muito ressabiada, estava com medo, então a escola ofereceu as duas componentes. Os pais que ainda queriam continuar com o ensino remoto ficaram no ensino remoto e os pais, sim, que gostariam de voltar para o espaço da escola, voltaram ao espaço da escola e eles dividiram as equipes de profissionais para ficar em casa e outra para ficar na escola. Então, isso existiu aqui, por exemplo, no ensino particular. No público. Vou falar mais do público, né, André? Que eu acho que é bacana. E, assim, aqui a maioria das crianças estudam na escola pública. Como é que foi esse retorno? De novo, sempre atrelado a essas regras que vieram do Ministério da Educação. E aí, se vocês entrarem, eu posso deixar aqui o site, né, no Diretório Nacional de Saúde, vai ver lá todos os documentos com todas as regras muito bem definidas. E o que eu acho bacana é mais fácil você criar em cima de uma orientação e adequar uma orientação ao teu contexto do que não ter orientação nenhuma, né?
Então, e vieram os documentos certinhos, como é que seria a reabertura das creches, como seria a reabertura do médio, e depois veio um documento específico para pré-escolar. Porque você imagina, a 18 de maio ainda tinham muitas dúvidas em relação, né, ao coronavírus e contágio, e como é que era, e os pacientes assintomáticos ainda tinham muitas dúvidas. Então, as regras foram muito mais rígidas. Ou seja, as creches, né, os berçários, muitos das creches, os profissionais que tinham aquela turma, eles não se comunicavam com outra turma na escola. Ou seja, os bebês iam diretamente para a sala e não saíam daquela sala até o final do dia. E os profissionais não se comunicavam com os outros profissionais ao longo do dia, só se fosse estritamente necessário. Então, eles criaram dentro da escola pequenos núcleos, né? Para que não houvesse essa comunicação. Fora o distanciamento dos bercinhos, dos bebês, na hora da comida, todas as regras de higiene. Os pais não podiam mais entrar no espaço da escola e não podem até hoje. Os pais entregam os filhos à porta, não entram. Todas as reuniões e tudo, tanto reuniões entre professores quanto reuniões de pais, mantiveram-se por via, né, remota. E funcionários, troca de sapato, limpa a mão. Não foi, num primeiro momento, aqui o Ministério da Saúde tinha falado da possibilidade de medir a febre das crianças, mas aqui, como a gente tem uma política muito forte de proteção de dados, aí a Érica, se estiver me ouvindo, vai ficar toda atenta. Não deixaram, isso não se faz, só se a criança apresentar sinais, é óbvio que vai se medir a febre, tem uma série de procedimentos que faz se a criança apresentar a febre, mas eu já falo sobre isso. Então, nesse 18... e para o secundário, também dividiram as turmas, ou seja, fizeram turmas menores, com distanciamento das mesas mais ou menos de 1,5 metro. Reduziram a carga horária também dos alunos. Muitos alunos não voltaram, porque essa volta, né, até hoje, é facultativa, ou seja, nenhum aluno vai receber falta se não for. Vai ter esse outro tipo de apoio, porque as famílias podem optar, olha, não quero, ou tem algum caso na família, então eu não posso mandar o meu filho, e por aí vai. E quando chegou nesse 1º de junho, que a gente já tinha um conhecimento maior e já tinha a experiência da creche e do secundário, as medidas, não vou dizer que foram afrouxadas, mas elas foram refeitas de alguma forma, até porque os educadores vieram em peso reclamando de para que ia voltar com pré-escolar se a essência dessa educação infantil é a relação e a interação. Como é que vai voltar se eles não podem se tocar, se eles não podem brincar? Porque houve todo um pânico, né? Tira os brinquedos todos da sala, não pode ter atividade nenhuma, e os professores falaram, ok, vamos voltar então para quê, né? Se é só para ser um depósito de criança, a gente não quer isso. E aí esses educadores, eu acho que tiveram muita força e foram revistas esses regulamentos. E num dos regulamentos que vieram específicos para o pré-escolar, uma das últimas coisas que vem os professores não podem se negar, por exemplo, a abraçar essas crianças ou a manter as interações, porque isso é de fundamental importância para a educação infantil. Não tem como, né? Sim, e aí, sim. Então, o que acontece hoje, né? A criança chega na escola, ela troca os sapatos, os adultos também, limpam as mãos, desinfetam a sola dos sapatos. A escola é toda direcionada, né, com setas, caminho para ir, caminho para voltar. Tem uma sala específica, que é a sala de isolamento, ou seja, se qualquer criança começar com febre, tosse, os sintomas, né, um pouco mais básicos aí do corona, vão para essa sala de isolamento e a gente já liga para os pais diretamente. Toda escola tem uma ligação direta com um centro de saúde, a gente chama de delegado de saúde, ou seja, qualquer situação que possa ter risco, a escola vai entrar em contato direto com esses profissionais que vão fazer o registro das orientações. Uma outra medida é que tudo seja feito ao máximo ao ar livre, principalmente com a educação infantil. Então, na minha escola, por exemplo, as professoras têm muita área aberta, né? Então, as professoras colocam as mesas mesmo do lado de fora. E as crianças pintam, desenham, tudo do lado de fora. E tudo que é usado, criança tocou, desinfeta. Criança tocou, desinfeta. O tempo todo. E são privilegiadas sempre essas atividades mais no exterior, ainda mais que a gente já está no finalzinho aqui de um ano letivo. Nem valia a pena, até porque essas crianças passaram tanto tempo sentadas em casa, agora o que elas querem mais é correr, é brincar e é se divertir. E foi mais ou menos isso. Deixa eu só comentar um pouquinho aqui, tem bastante gente aqui com a gente. Muito obrigada, gente, pela presença.
É muito bom quando a gente propõe uma pauta que é de interesse, né? Que a gente possa se encontrar para compartilhar experiências e principalmente para ter orientações claras, né? Que é o que a gente aqui no Brasil está tão sedento. A Vanessa Leme está perguntando se os documentos disponíveis estão online. Os documentos... Então, eu vou tentar escrever aqui, eu tenho um pouco de dificuldade, mas é DGS, bota DGS Portugal. Ai, peraí. Que vai encontrar, saiu errado Portugal. Soletra novamente, Cláudia Brito, ajuda nós. DGS Portugal, a Claudinha digita para nós. Se procurar orientações para o pré-escolar, orientações para creche, vão vir todos os documentos, estão lá disponíveis para quem quiser ver. E vale a pena, né? Ver quais foram essas medidas de segurança e tudo mais. Ou seja, ninguém entra hoje em dia no prédio da escola sem fazer essa parte de desinfectar a mão, desinfectar, não consigo, pés, e por aí vai. E essa, assim, todos os dias, né, ao final do dia, as salas têm que ser desinfetadas, desde tudo, o chão, cadeiras, mesas, embaixo da cadeira, embaixo das mesas, e a parede até a altura de algum adulto. Aí a gente até brinca com adultos baixinhos lá na minha escola, a gente fala assim, é até a altura de qual adulto? Aí brinca. Mas, e aí, assim, tem várias situações que são engraçadas. Primeiro, as crianças que dão sempre um show nessa capacidade de se adaptar ao novo. Então, elas chegaram na escola e quando a gente vai, às vezes é para abraçar, porque a gente também estava com muita saudade. A própria criança já fazia assim, aí depois, é claro, né? Isso vai entrando ali na rotina, elas vão pulando e passa. Na hora de lavar a mão, e elas já lavavam assim as mãos entre os dedos e os polegares. Gente, que lindo, né? Depois o corrimão, que a gente passa a vida inteira falando para a criança, sobe a escada com a mão no corrimão e agora não põe a mão no corrimão, porque o mínimo de lugares que tocaram é melhor, porque depois a gente tem que vir atrás e limpar tudo. Então são situações que estão diferentes, né? Sim. E uma outra coisa, desculpa, Andréia, mas foi uma questão que me chamou muita atenção, dessa questão dos brinquedos, e aí os professores falaram assim, mas não vai ter brinquedo nenhum na sala, as crianças vão fazer o quê? E a primeira coisa que veio na minha cabeça eu falei, gente, quando a gente coloca uma criança sentada para esperar alguma coisa, ela brinca com o ar, ela brinca com os dedos, mas ela inventa uma brincadeira, né? E que é ótimo, porque ela é curiosa e criativa de natureza. E eu falei, o fato de não ter brinquedos vai ser uma ótima oportunidade, não só para elas serem criativas e desenvolver mais ainda essa curiosidade, como nós também. Vamos ter que pensar em mil e uma atividades, tirando um pouco esses brinquedos que a gente já está acostumado, mas usando outras coisas, a nossa imaginação, contar história, pular, dançar, enfim. Então, isso foi muito bacana. A Marina está salientando aqui como é importante, né? Que interessante que é essa orientação do abraço e da interação, porque, na verdade, esse é um desafio que nós estamos vivendo, né? Nós, seres humanos, estamos nos dando conta de que a gente precisa de um abraço, né? De que o abraço ele é importante para a saúde emocional da gente. E as crianças mais ainda, né? Eu tenho as minhas filhas aqui, que elas estão com mais saudade de encontrar os amigos e dar um abraço. Claro. Né? Então, como que a gente vai proibir que isso aconteça? Mas, ao mesmo tempo, como que a gente vai orientar para fazer de uma forma que preserve a vida, a saúde de todos, né? Então, acho que, assim, quanto mais clara a orientação, quanto mais a gente tiver experiências que tenham resultados tão bacana como a gente tem visto aí em Portugal, não fechou de novo. Então, quer dizer, já é um resultado muito bom. Né? Abriu e tá se organizando, né? Tem algumas escolas ao longo aí do país que tiveram que fechar. O que acontece? Imagina que uma criança tem a suspeita, vai fazer o exame, e assim que o exame se der positivo, vai um delegado de saúde, que é o nome que eles dão aqui, essa pessoa responsável a ver o risco de contaminação nos espaços. Ele vai até a escola e vai averiguar o espaço dessa escola, quando foi a última vez que a criança foi, com quem ela entrou em contato, vai ver tudo isso para ver se é necessário testar todo mundo da escola, se é necessário fechar esse espaço, reduzir alguma coisa, vão pensar o que vão fazer de acordo com cada contexto. Isso eu também achei muito bacana, né? Porque uma orientação não pode servir para todo mundo ao mesmo tempo. Então, existe essa mais uma vez, essa parceria para averiguar caso a caso o que é necessário ou não
se fazer nas escolas. E por isso aí vem uma outra orientação, é ter mesmo as equipes de sala fechadas, ou seja, aquela equipe cuida dessas crianças e tentar pelo menos evitar os contatos entre as salas, né? As crianças da mesma sala vão ter contato, mas criar como se fosse zonas de isolamento, ou seja, aquela sala não se comunica tanto com a outra sala. Porque aí, se tiver um caso suspeito, é mais fácil a gente gerir uma sala do que a escola inteira. Sim. A Letícia está nos perguntando aqui, ó, no primeiro dia após a pandemia, os professores fizeram algum trabalho especial com as crianças? Como que foi esse acolhimento e esse retorno? Houve uma, assim, eu trabalho no CAF. O CAF é uma componente que vai para além, né, desse ensino obrigatório. Ou seja, aqui as crianças em Portugal, elas entram geralmente na escola às 9 da manhã e a escolaridade vai até às 3, 3h30. E aí, antes dessa entrada e depois dessa entrada, existe um serviço de apoio à família, tá? Que aí a criança consegue entrar mais cedo e sair um pouco mais tarde. É nesse ponto que eu trabalho. E então, assim, a escola fez toda uma conversa com as crianças. Eu queria ter feito logo um teatro, essas coisas todas, mas não foi possível. Não foi possível fazer. Mas o que aconteceu entre as educadoras de infância, por exemplo, e os professores, isso na minha escola, tá? Outras escolas, eu vi escolas que fizeram vídeo e mandaram para os alunos, vídeos bem, assim, divertidos. Antes de começarem as aulas, enviou para os pais mostrarem para os filhos. Eu vi escolas que fizeram essa questão do teatro ou montaram historinhas para as crianças. A minha, que eu sei que houve uma conversa, um diálogo com essas crianças antes do retorno. E nós, nessa parte, no CAF, conversamos também com as crianças, como é que iria ser. Mas foi muito engraçado porque elas já sabiam. Elas já sabiam do lavar as mãos, elas já sabiam do álcool, elas já sabiam da questão do toque. E nessa idade, né, 4, 5, 6 anos, que eles têm essa necessidade de não estar com o outro, é quase estar no outro, né, André? É estar dentro do outro. E você vê que, por mais que estejam ali a brincar juntos, não tem essa... Mesmo que se aproximam a um certo ponto e depois recuam. Acho que teve também essa conversa muito forte dos pais, muita coisa na televisão. E eles estão... Foi o que eu falei, eles têm uma capacidade... Acho que a gente tava assim, achando mais estranho do que as próprias crianças. Sim. Com mais medo do que eles. Acho que eles já estavam assim, ok, já entendi, vai voltar, vai ser assim. E é isso, é o que a gente tem. Às vezes ficam tristes, por exemplo, um dia estava chovendo, então a gente não pôde brincar no exterior. E aí a gente montou umas mesas, imagina uma mesa retangular, ao invés de uma criança ficar na frente da outra, elas ficaram uma em cada ponta, assim, do retângulo, para ter um distanciamento. E eu pus um brinquedinho para cada uma ali, tal, eu contei uma história, depois desenharam, depois coloquei os brinquedos e uma falou assim, é que a gente não pode brincar junto? E isso dói, né, para um professor ouvir isso. Eu falei assim, olha, não pode, vocês estão do lado, ó, a gente chega mesmo um pouquinho mais perto, mas acontece, não dá, né, para fazer esse tipo de coisa. Mas depois eles simplesmente se adaptam. Sim. E é muito curioso, mas eles se adaptam. Uma outra coisa também que a gente fez, Andréia, foi fazer tipo um mapa, bem tradicional isso, infelizmente, mas um mapa da sala, ou seja, aquela criança, ela sentou nessa mesa nesse dia, ela vai sentar todos os outros dias naquela mesma mesa, naquela mesma cadeira. Até em algumas salas a gente pôs o nome assim da criança, mas eles mesmos já sabem que chegou, tem que sentar naquele mesmo lugar para criar novamente esse isolamento, né? Sim. Estarem sempre no mesmo lugar. Vou de novo agradecer Maria Cristina, Ederval e Camila, que estão aqui, fazem parte da nossa turma de Educação Socioemocional. Muito feliz em tê-los aqui com a gente, né? Em julho a gente está iniciando uma nova turma e já temos aí vários professores sedentos e estão aqui com a gente. A live vai ficar disponível, sim, tanto no Instagram do Ser Educativo, assim como no Instagram do Compartilhando Ideias e Mariana Fenta, tá bom? Mari, conta para nós, então, assim, estou com dificuldades em pensar numa possível volta dos educandos, né? No caso da educação especial, a Andressa, que é parceira também, professora, educadora, ela trabalha numa instituição para... aqui a gente chama de AEE, né, que é o Atendimento Educacional Especializado de Estudantes com Autismo.
né? E aí tem uma questão que é a dificuldade de compreensão que muitas vezes está associada, né? Como que você tem alguma experiência? Eu sei que você trabalha também com esse público, né? O que é que está acontecendo em relação à educação especial? Tem algum tipo de orientação específica nesse caso? Uma coisa que foi uma luta aqui, isso também eu não falei. Os profissionais são obrigados a usar máscaras, mas as crianças não. Aqui até 6 anos a recomendação é que as crianças não usem máscara. E uma conquista, vou falar assim, conquista, nem sei se é a melhor palavra, foi que as pessoas que apresentam alguma deficiência ou transtornos que possam afetar essa questão da autonomia, como muitas vezes a questão do transtorno do espectro do autismo, também não é obrigatório o uso de máscara. Justamente porque tanto a criança quanto pessoas que não têm essa autonomia estabelecida, elas vão mexer o tempo todo. E aí se mexe com a mão suja, puxa, não adianta estar com a máscara. Então a recomendação é que os adultos que estejam com essas crianças é que usem a máscara. Então nós na escola não podemos tirar máscara em momento algum, mas as crianças não usam. Para o secundário não, porque já são maiores, então foi obrigatório de máscaras. É assim, é claro que essa situação das aulas remotas, em muitas escolas prejudicou demais o acesso a essa criança com alguma deficiência. Mas eu já ouvi relatos de pessoas que eu conheço mesmo e sei que não estão mentindo ou enganando nada disso, e que as crianças que recebiam esse apoio especial dentro da escola, que a gente também tem, não são as salas de recursos, mas são salas que trabalham com essas crianças que precisam de um apoio a mais, elas fizeram principalmente esse contato através do telefone com os pais. Ou seja, tinha as aulas pelo Zoom, por exemplo, e logo após as aulas, esse professor de educação especial, que aqui tem em todas as escolas, ligava para a família para perguntar, ou para passar uma orientação a mais para fazer o dever, ou para perguntar se tinha conseguido dar conta de fazer ou não. Então, existiu essa proximidade, e não foi só em uma escola que eu ouvi esse relato, né? Foram em algumas escolas públicas que teve essa proximidade para que esse aluno também não ficasse para trás. E agora, na volta, por exemplo, só foi o pré-escolar. Então, a gente tem, na minha escola, tem algumas crianças com diagnóstico do autismo e voltaram super tranquilos. Mas é isso, assim, tá sendo muito tranquilo porque não tá tendo... pré-escolar a gente não tem esse trabalho de casa, enfim, essa educação mais formal. Então, foi um pouquinho mais fácil. A Ana Lúcia tem uma pergunta que eu acho que tem a ver com o nosso momento, né? Que é a questão das emoções, as questões afetivas, né? Como é que vocês prepararam? Como que vocês estão... Quais são as questões que surgiram? A gente sabe que tem aí diferentes sentimentos envolvidos, né? Recentemente eu fiz uma mentoria com uma equipe escolar e a maior incidência aí de relatos dos adolescentes, né, era em relação à preocupação, né? Preocupação em ser contaminados ou de um familiar ser contaminado, né? Então, conta para nós um pouco, Mari, como que tem sido esse trabalho com as questões afetivas, né? Seja da família, do professor ou dos alunos. Antes da gente voltar, né, os pais receberam essas orientações todas por e-mail. Eu não senti, falando muito sinceramente, essa preocupação nas crianças, especificamente. Eu acho que para elas, o que eu ouço ouço das crianças comumente é assim, quando é que você vai passar, hein? Ai, olha, quando acabar, eu vou... Quando isso terminar, eu quero... Então, tem esses desejos do futuro, quando o coronavírus acabar, tudo aquilo que vai poder voltar a acontecer. Eu senti esse medo e essa insegurança muito mais por parte dos adultos. Insegurança por conta do próprio emprego, né? Se a gente for pensar na escola particular, porque... Como eu te disse, as escolas públicas aqui têm um peso muito grande e aí as escolas particulares, principalmente as menores, ficaram com muito medo de fechar. Você imagina, final de um ano letivo, os alunos têm quase 3 meses de férias aqui, porque as férias começariam no dia 15, mais ou menos 16 de junho, e iria até 15 de setembro. Quer dizer, são 3 meses, né? Sim. E aí o Estado postergou, ou seja, as férias deram mais uma semana, as férias...
As férias vão começar essa sexta-feira, dia 26. Então, teve essa insegurança por parte da escola particular para os pais continuarem ali e pagando. Então, teve essa insegurança. Eu acho que o medo de contaminação ou de... E agora, se eu for até uma amiga minha, por exemplo, que tem dois filhos em casa, ela não mandou os filhos para a escola, mas ela tinha que trabalhar. E aí, assim, eu vou ter que trabalhar e tenho medo de voltar para casa contaminada. Então, eu vi essa preocupação muito mais nos adultos. Mas, passado uma semana e toda essa emoção da volta, porque isso eu senti em todos, educadores, auxiliares, professores, o pessoal da cozinha, da limpeza, essa emoção de voltar para uma segurança, para uma estabilidade, para aquilo que a gente está acostumado, para os nossos hábitos, né? Que é ir todos os dias trabalhar, ou estar com a criança, estar com esse outro, ver as crianças correndo, e uma sensação de volta à normalidade, por mais diferente que fosse, mas essa sensação de um retorno a algo que eu tinha como normal na minha vida. Desculpa. Nada, saúde, santinho. Oh. Isso fez muita diferença, assim. Mas o medo, acho que foi muito mais por parte dos próprios educadores. E essa coisa, né? Cada semana é uma semana e será que tá tudo bem? Será que ninguém vai pegar? Será que alguém vai se contaminar? Será que vai dar tudo certo? Será que a gente vai conseguir? São muitas perguntas, né? Que focam nesse momento. O Cláudio perguntou se as salas conseguem suportar todos os alunos ao mesmo tempo, mesmo com os distanciamentos. Como que vocês fizeram em relação a essa organização, né? O que acontece? E que eu acho que foi um outro ponto muito positivo. Apesar de todo mundo ter ficado com muito medo, houve um medo tremendo, né? Desse retorno. Sim. Será que vai voltar? E aí críticas e mais críticas, até principalmente aqui da associação de professores, de por que essa volta, e que perigo, tem necessidade, o que justifica, já, ainda mais o pré-escolar, né? Já 1º de junho, para ter aulas do dia 1º ao dia 26, será que vale a pena toda essa mobilização? Mas o que acontece? Como esse retorno foi facultativo, ou seja, né, não era obrigatório todos os pais irem, a gente teve, por exemplo, na minha escola, que tem quase 200 crianças de pré-escolar, a gente teve um retorno de 50 crianças. E a mesma coisa no secundário, assim, imagina. No pré-escolar, a gente estava acostumado, na verdade, na minha escola, a receber quase 400 alunos. A gente só recebeu 50. Então, foi facilmente administrada essa questão do espaço. Assim como em outras escolas, porque nem todos retornaram. E o que aconteceu com o secundário, por mais que a procura, né, esse retorno tenha sido maior, ao invés de dividir a escola com as outras turmas, só tinham esses dois anos, o 11º e o 12º. Então, foi fácil usar outros espaços da escola. E aí que eu falo que foi muito bom a gente ter voltado por esse lado, porque foi um ensaio, Andréia. Porque setembro tá aí, a gente não sabe como é que vai ser. Então, foi muito bom a gente ter retornado com poucos alunos para ver, ok, isso deu super certo, isso não deu, a gente vai ter que repensar, assim não dá, essa forma também não, para quando a gente voltar em setembro, vai voltar muito mais preparado para receber essas crianças. E elas também, os que vieram, já sabem das regras, já sabem como é que é, vai ser um pouco mais fácil. Se deixasse todo mundo para voltar junto em setembro, ia ser complicado. A gente sabe que tem países e tem escolas que estão se organizando para, assim, um grupo vai um dia, o outro vai no outro, né? Aí em Portugal... Os turnos, né? A gente não teve essa necessidade de reorganização, até porque foi facultativo. E aí quem optou e realmente precisava voltar foi uma minoria, se a gente for pensar. Foi, né, 30%, até às vezes menos que isso, 30%, né? Sim. Então, nesse sentido, a experiência tem trazido contribuições, parece, né? Passar por essa experiência, ver que algumas coisas deram certo. E o que é que não deu certo, que vocês estão hoje revendo? É assim, eu acho que quando tiverem mais crianças, vamos ter que repensar esse espaço. E talvez pensar até nessa questão dos turnos. Porque no Brasil é comum a gente ter turno da manhã e turno da tarde. É super comum. A maior parte das escolas trabalham assim. Aqui não. Todas as crianças entram às 9, todas as crianças saem às 3h30, no mínimo, né? Isso
As crianças que não entram às 8 e saem às 7 da noite. Aí como é que administra essas crianças todas no mesmo espaço? Essa vai ser a primeira etapa de dificuldade. Agora, eu não vi tantos entraves. As coisas que foram mais complicadas, a gente logo resolveu semana a semana. Muito, de novo, essa parceria dentro do espaço escolar para ver, olha, isso deu certo, isso não deu certo, quem vai receber as crianças, o tempo todo os profissionais conversando, olha, se ficarem todos aqui, a gente acaba com muitas crianças ao mesmo tempo. Então, um sobe primeiro para a sala, já vai levando uma parte das crianças, o outro fica aqui, equipe de limpeza, né? Quem vai limpar, quem não vai. E essa organização no dia a dia, percebendo, ó, isso deu certo, isso não. E aí já no outro dia a gente resolvia de uma forma melhor. Entendi. A Maria Cristina perguntou, vocês seguiram com o ensino remoto, né? Para aqueles que não optaram ir para a escola. Você comentou que... Se a Claudinha puder colocar ou alguém aqui, que quando eu escrevo e falando não dá certo, que é RTP Memória. Se colocar isso até no YouTube, vocês conseguem ter acesso às aulas. Então, se quem ficar curioso e quiser ver um bocadinho de como é que são as aulas a partir da televisão, também está no YouTube. É RTP Memória. É hashtag Estudo em Casa. Ai, Andréia, põe para mim. Hashtag Estudo em Casa. É o canal no YouTube. Ah, obrigada, Claudinha. Claudinha está nos assessorando. Coração para ela. Muito, então, muito coração. YouTube colocar isso, vai conseguir ver mais ou menos como é que foram essas aulas, como é que estão sendo, porque vão acabar dia 26. Então, eles fizeram um cronograma. Eu acho que isso eu fiz uma postagem. Acho que eu fiz no meu Facebook. É tanta coisa na cabeça. Mas aí eles fizeram um calendáriozinho, que aquilo era passado por os horários das aulas. Ou seja, numa parte começava com aulas mais direcionadas para o primeiro ciclo, primeiro, segundo ano, depois terceiro e quarto, depois quinto e sexto, depois sétimo, oitavo e nono, ou oitavo e nono, dependia da componente. E tiveram aulas de tudo. Inglês, matemática, estudo do meio, que é a nossa geografia, português, tudo. Tudo pela televisão, ou quem tinha acesso, se quisesse usar o computador, também pelo computador. E também houve um movimento muito grande de doações de computadores, ou até empréstimos de computadores a essas crianças que não tinham. Sim, o presidente fez uma aula também, não, na RTP. Essa tá em tudo quanto é lugar, colocar lá presente. Vale a pena assistir, né? Muito legal mesmo. Não, ele, juro, ele é uma pessoa. Não tem outra isso é palavra. Muito bom. Ele é um ser humano. Ô, Mari, nós estamos com o nosso tempo bem já encaminhando aí para o encerramento, né? A gente tem uma pergunta bem legal da Carol aqui. As crianças de 2 a 4 anos, como foi feito em relação à higienização, às brincadeiras e ao relacionamento entre as crianças? Você pode contar específico desse público menor, de crianças pequenas, né? Então, as crianças entraram no prédio escolar, elas entraram na escola, já fazem essa troca dos sapatos, fica um sapato que é só para usar dentro do espaço escolar e o de casa fica separado num outro saquinho. A gente fez uma espécie de sapateira mesmo para as crianças deixarem ali os sapatos que vêm de casa e os sapatos que são só para serem usados dentro da escola. A mesma coisa os funcionários. Depois, quando entram na escola, passam não chega a ser um álcool em gel, é uma solução lá específica para limpar as mãos. Quando entram na sala, lavam mesmo as mãos, aí sim passam o álcool. E aí começa ou a brincadeira, ou a atividade, seja o que for. Depois, quando essa criança sai desse espaço, já tem uma responsável daquela equipe, da sala, para limpar o espaço todo, e essas crianças vão para um outro espaço. Qualquer troca de espaço exige lavagem de mãos de novo e também o uso do álcool. Então, imagina, a gente está no parquinho com as crianças. As crianças querem usar o banheiro. Antes de ir, vai passar o álcool nas mãos, vai usar o banheiro, depois vai lavar as mãos, vai passar o álcool de novo e tem uma equipe que vai atrás tentando limpar. Dá para limpar o banheiro depois de cada criança usar? Não. É humanamente impossível, né? Mas se tenta que sempre. A higienização é sempre, a todo momento, em todos os espaços. E as brincadeiras, a gente tenta fazer o máximo de brincadeiras, tipo, muitos circuitos, onde as crianças só precisam usar o próprio corpo. Foram privilegiadas brincadeiras que as crianças pudessem usar só o próprio corpo. Agora, a gente também usa bola, a gente também usa bambolês,
carros assim maiores, a gente privilegiou brinquedos que fossem fáceis depois de qualquer coisa. A gente tem sempre um desinfetante para o tempo todo borrifar se for preciso. Se várias crianças tocaram, por exemplo, depois limpa aquilo de novo. Agora, vão trocar coisas, vão se tocar, vão interagir e não tem como. Até porque essa essência da criança, essa espontaneidade, né? A gente tem aí os professores que estão fazendo o curso, Mari, de Educação Socioemocional comigo, e estão falando nas mentorias dessas necessidades que os alunos estão trazendo online, né? E eles falam muito assim, André, mas como que a gente trabalha isso online? Né? Porque, assim, a vontade é dar um abraço, é falar para ele que pode fazer, né? Mas a gente vai ter que pensar nessas estratégias juntos, né? E a gente tem que pensar em como orientar também e validar o sentimento dessas crianças. Porque é muito ruim se as crianças vierem falar sobre isso e o professor falar, não, agora não, porque não pode, porque senão vai pegar o coronavírus. E aí essa sensação de medo vai se tornar mais intensa. Então a gente tem trabalhado muito no curso esse acolhimento e essa empatia de entender o aluno com as suas necessidades emocionais e a gente também com nossos medos administrar um pouquinho essas inseguranças para fazer orientações mais direcionadas pensando no bem-estar mútuo ali, né, do professor, dos alunos. E por sinal, Mari, a gente está com essa turma aí que formamos uma equipe muito bacana lá. A educação infantil é toque, não tem como mesmo ficar distante. A gente sabe, a Carol também está na educação infantil, tem outros aqui. A gente está com essa turma aí para julho, que está bem legal, com 8 mentorias, sabe? A gente está com esses encontros online para trocar, para acolher, para pensar no desenvolvimento socioemocional do próprio professor, porque a gente não teve isso na nossa formação, né? A gente tem umas últimas vagas que eu ainda falei para as meninas da equipe, falei, gente, vamos manter aberto, porque tem uma demanda, tem um sofrimento desse educador, precisa de ter esse apoio, né? E aí a gente está junto nessa perspectiva aí de poder pensar coletivamente, né? Estratégias, ainda mais num contexto que a gente vive aqui no Brasil, né? De muita desinformação ou muita informações que se negam, né? A negação da ciência, a negação da orientação da saúde, enfim, questões bem difíceis da gente administrar, né? E aí, Mari, para a gente encerrar então esse nosso encontro, eu queria que você contasse, a gente já falou do vídeo do presidente, né, que vale a pena ser assistido, o presidente de Portugal deu uma entrevista bem bacana, né, falou na TV. Ele falou, ele entrou, na verdade, para dar uma aula no canal, no Estudo em Casa. Isso. Então, conta para nós por que a educação em Portugal vem ganhando tanto destaque no cenário internacional. O que é que você, que está vivendo aí há mais de 2 anos, né, que já está quase que uma portuguesinha falando, né? E o que você tem vivido nessa mudança de Portugal que coloca ele num novo cenário mediante aos países, né? Tá, Mari é ótima. Olha lá, Mari, olha. Eu só antes queria comentar uma coisinha desse último assunto, que é uma orientação que veio, mas aí isso foi da minha escola, da minha coordenadora. Aqui a gente tem uma corrente muito forte da educação, da educar pela positiva, né? Sempre pelo lado positivo. Então, ao invés de a gente falar para a criança, não abraça, não toca, não vai, quando a gente perceber que tem essa necessidade de interação, sugerir alguma outra brincadeira, por exemplo, ou ao invés de abraçar criança com criança, talvez abraçar esse adulto que está com máscara, que a gente sabe que, né, limpou muito bem as mãos e tudo. Então, ao invés de usar o não, dá sempre outro recurso, ou vamos brincar disso então, olha, eu entendo e tal, mas não falar, isso, validar. Perfeito, perfeito. Ele já sabe. E só uma historinha aqui. Eu estava desenhando com giz no chão, outra atividade, um giz para cada um, e aí conta história, aí brinca de jogo da velha, enfim, 1001 possibilidades com giz no chão. E eu estava desenhando uma cena de piquenique, conversando, né, porque está chegando o verão, piquenique, tarará, e aí a família toda feliz no meu piquenique, e a criança vem e desenha o coronavírus assim, e diz, aí chegou o coronavírus. Mas você vê que está sendo por elas de uma forma assim, olha isso, né? O que a gente tem e a gente tem que conviver com isso. Essa resiliência também está sendo bacana. E aí, não dá tempo de falar tudo, mas vou destacar aqui 3 documentos e que foram lançados, né, nos últimos 3 anos aqui em Portugal, que é a questão da flexibilidade curricular. Todos esses documentos também facilmente de encontrar. Entra no site do Ministério da Educação aqui de Portugal,
que encontra esses documentos, que é o da flexibilidade curricular, né, que proporciona às escolas a repensarem esse currículo de uma forma, já diz o nome, mais flexível, pensando em projetos mais inovadores, né, dentro ali do seu currículo, dentro da forma de ensinar e de receber, de estar com esse aluno em sala de aula. Um segundo documento foi o novo decreto de lei para a educação inclusiva, que aí eu acho muito bacana o texto, porque ele não fala de uma escola ou de uma educação especial para crianças especiais. Aqui a gente não usa mais necessidades educativas especiais, esse termo caiu. A gente usa crianças que podem apresentar problemas em qualquer época aí da sua escolaridade, porque qualquer criança pode apresentar algum problema, seja ela pode ter nascido com algum problema ou pode adquirir algum problema ali ao longo da sua vida. Então, traz esse documento aí de uma responsabilidade da escola ser realmente para todos, né? E um outro documento que são das aprendizagens essenciais, ou seja, o perfil do aluno na saída dessa escolaridade. Então, muito aí, combinando um pouco com a nossa BNCC, sai um pouco da questão dos conteúdos, né, que tem que ser adquirido, mas vai para as habilidades e competências que essa criança tem que desenvolver ao longo da sua escolaridade. Então, traz o perfil. Isso, para mim, foi uma outra inovação. Mas a BNCC também traz muitas coisas bacanas, né, André? Eu acho que isso só falta ser implementada, mas já está ali. Sim, e é um desafio coletivo, na verdade, né? A gente tem aqui no Brasil alguns entraves que a gente sabe, um deles é em relação à formação dos professores, né? As políticas de valorização, a gente não pode desconsiderar isso. Ao mesmo tempo, a gente está num cenário que é muito propício para que a gente defenda uma educação de qualidade, que a gente busque essa valorização por meio da própria formação, né? A gente sabe que a formação ela é essencial para a valorização profissional, né? A gente se torna cada vez mais, e essa área das habilidades sociais, socioemocionais, a gente vê aí uma necessidade urgente, Mari. Você foi dando exemplos, a gente tem um trabalho muito construído juntas, né, de pensar essas habilidades no currículo. E quando você fala, por exemplo, assim, que a criança falou, mas a gente não pode brincar junto, você colocou uma criança em cada ponto, e você diz assim, mas a gente está brincando junto, dá para a gente ainda aproximar mais um pouquinho. Você não disse, por exemplo, não, você não negou o sentimento da outra criança, né? Então é o olhar desse educador e essa postura também observadora que está atenta às intervenções, né? Isso requer uma revisão das suas próprias práticas, que é o que a gente está trabalhando no curso, né? Então os professores que passaram pelo curso, que a gente está finalizando as turmas que iniciaram há 3 meses e vamos iniciar agora as novas turmas, né? Eles estão trazendo muito isso, a necessidade de olhar para as próprias práticas, de rever, de se rever pessoalmente. Então, os ganhos são imediatos e são pessoais, né? Eu faço o curso para pensar como ensinar na minha sala de aula, mas eu aprendo como eu faço esse ensino e essas mediações. Então, foi lindo o seu relato. Eu penso que a gente está construindo aí redes de apoio para os professores, né? A minha irmã está aqui presente, a Ana está perguntando se voltaram quando a curva de pandemia estava... Como que estava a curva de pandemia, né? Então, assim, eles levam em consideração essas informações? Como que tá? Não, o controle foi total, assim, o relatório sai, claro, né, diariamente com as informações, não só de mortos infectados, mas também aqueles que ainda fizeram o teste e que podem vir a estar positivo ou não. Então, esse acompanhamento foi sempre feito. A gente só voltou porque o número de casos estava vindo a cair. E agora, últimas notícias de Portugal aqui em Lisboa a gente teve um aumento no número de casos, cidade grande, né, capital e tudo, e a gente voltou com algumas medidas de restrição, do tipo fechar os bares e os cafés mais cedo, não pode ajuntamento, mas aqui fala, tá, gente? De mais de 10 pessoas. Então, eles deram é muito engraçado, assim, o governo está funcionando exatamente com a resposta da população. A população responde bem, o governo afrouxa um pouquinho. Libera. A primeira medida que sai das regras, eles já retrocedem para mostrar mesmo que, olha, não dá. Ou a gente segue aqui nesse caminho, ou a gente vai ter que voltar para casa. Então, tem um discurso muito coeso entre Ministério da Saúde, presidente, Ministério da Educação, todo mundo funcionando junto para que a gente consiga ter esse
retorno ao novo normal. Isso mesmo. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Mari, meu carinho aí à distância, né? Muito bom tê-la aqui junto. Oh, que delícia desse abraço, né? Que possamos ser rede de apoio, possamos estar juntos, mas em outros momentos, porque isso acalma o coração, isso abre novas perspectivas e alimenta a nossa esperança de que é possível, né? E que a gente possa estar juntos. A gente tem aqui vários agradecimentos, né? Pessoas gostaram bastante do nosso encontro. Faremos outros, tá? Um grande beijo. Andréia. Ó, coração e todo mundo que assistiu, principalmente. Lindo, lindo trabalho da Mari. E muito obrigada pela parceria sempre. Um beijão. Obrigada, Obrigada, Andréia. Mar. Beijos. Tchau, tchau.